Eles cancelaram o meu plano indevidamente e aí, quando eu tentei recorrer, eles não quiseram restabelecer. Com o pagamento, a responsabilidade pelo dinheiro é transferida e o risco da perda do valor deixa de ser do devedor. No início do ano passado, foi formado propriamente um projeto prioritário para desenvolver normas novas, mais proporcionais para esse universo dos aerodesportos. O STJ tem jurisprudência pacificada no sentido de que a cobrança ao mutuário das taxas condominiais e do IPTU só deve se dar a partir da entrega das chaves, a partir do efetivo recebimento do imóvel. Olá, boa noite. Boa noite. O Ministério Público Federal denunciou o ex-procurador Marcelo Miller, os delatores da JBS, Joesley Batista e Francisco de Assis, e a advogada Esther Flesch, por corrupção. A repórter Viviane Novaes, ao vivo, tem os detalhes pra gente. Boa noite, Viviane. Boa noite, Érica, e boa noite a todos. Olha, o inquérito investiga o envolvimento do ex-procurador Marcelo Miller na elaboração dos acordos de delação premiada de executivos e ex-executivos do Grupo JF, no âmbito aí da Operação Lava Jato. Na época desses acordos, Miller ainda era do Ministério Público Federal. Segundo a denúncia, Joesley Batista e o advogado Francisco de Assis ofereceram vantagens indevidas de R$ 700 mil ao ex-procurador, que era aí auxiliado pela advogada Esther Flesch, para a Procuradoria-Geral da República. Todas as evidências apontam que Joesley e Francisco sabiam da condição do ex-procurador e também que ele poderia, que eles tinham a expectativa de que o Marcelo Miller poderia colaborar aí, ajudar na elaboração dos acordos de delação premiada. Agora, a Justiça Federal, aqui do Distrito Federal, é que vai decidir se eles se tornam réus. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Viviane. Ex-dirigente da Petrobras é condenado a mais de 12 anos de prisão pelo juiz Sérgio Moro, da 13ª Vara Federal de Curitiba. A sentença foi divulgada nesta segunda-feira. José Antônio de Jesus foi condenado a 12 anos e 6 meses de prisão pelo crime de lavagem de dinheiro. Investigações da Polícia Federal apontam o recebimento de propinas no valor de mais de 7,5 milhões de reais. José Antônio de Jesus também não vai poder ocupar cargo ou função pública pelo dobro do tempo da pena estabelecida pela Justiça Federal em Curitiba. No mesmo processo, outras 2 pessoas também foram condenadas. O empresário Luiz Fernando Nave Maramaldo, ligado à NM Engenharia, e o engenheiro Adriano Silva Correia. O comprador de um imóvel foi pagar a última parcela do bem na imobiliária quando um assaltante entrou no local e levou o dinheiro. Agora, a dívida foi quitada? Saiba na reportagem. As partes do processo tinham realizado o contrato de compra e venda de imóvel com pagamento parcelado. No dia do acerto da última parcela, de R$ 150 mil, após a entrega do dinheiro em espécie na sede da imobiliária, o comprador e o representante da empresa foram surpreendidos por um assaltante enquanto o valor era conferido. Os R$ 150 mil foram roubados. A imobiliária alegou que o valor acordado não havia sido pago e que o comprador não teria direito à escritura do imóvel. Quando o caso chegou ao STJ, a ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, entendeu que houve a entrega efetiva do montante com a intenção de concretizar materialmente o negócio firmado entre as partes. A ministra frisou também que, com o pagamento, a responsabilidade pelo dinheiro é transferida e o risco da perda do valor deixa de ser do devedor. A ministra apontou ainda que, ao optar por receber o dinheiro em espécie dentro da imobiliária, os donos da empresa teriam que se certificar da segurança necessária para realizar a transação. Os ministros da terceira turma entenderam que foi paga a parcela final da compra do imóvel e que o comprador tem direito à escritura definitiva. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu medida cautelar para suspender a vigência da emenda constitucional que concede à Universidade Estadual de Roraima autonomia orçamentária, financeira, administrativa, educacional e científica. O relator apontou que a norma trata de matéria de iniciativa do Poder Executivo e que, por isso, não pode ser tratada por emenda constitucional de iniciativa parlamentar, como é o caso. Ainda segundo o ministro, há um perigo de demora, já que a norma permite a criação de procuradoria jurídica própria, o que demanda reorganização na estrutura financeira e administrativa do Estado, inclusive com a criação de nova carreira,
o que impacta diretamente o Poder Executivo Estadual. A cautelar será submetida a referendo do plenário. Reembolso de despesas efetuadas em hospital não conveniado pelo plano de saúde só é admitido em casos excepcionais. A decisão é do TRF da Primeira Região, em Brasília. A professora Cirlei Gontijo teve muita dor de cabeça com um plano de saúde, bem no momento que ela precisou realizar consultas e marcar uma cirurgia. A operadora cancelou, sem motivos, o atendimento e deixou ela na mão. Eles cancelaram o meu plano indevidamente e aí, quando eu tentei recorrer, eles não quiseram restabelecer. Ou seja, eu já estava com quase todos os exames prontos e todo o risco cirúrgico pronto e não pude fazer a minha cirurgia. Cirlei conta que depois de levar o caso à justiça, conseguiu uma indenização em virtude de o plano não ter restabelecido a prestação de serviços. Mas outro problema surgiu. A operadora negativou o nome dela indevidamente. No final, a justiça deu processo ganho para nós, né, contra o plano de saúde. Mas, enfim, nós ganhamos, né, o processo na justiça, porém as perdas ainda continuam ocorrendo. Porque nós descobrimos que mesmo após a gente ganhar isso na justiça, eles deram entrada, eles negativaram meu nome no Serasa. Quando o tema é plano de saúde no judiciário, são encontrados processos que analisam reclamações diversas, como as que envolvem os atendimentos especiais ou de urgência e emergência. E não são todos os casos excepcionais não atendidos pelo plano que dão direito a reembolso ou indenização. Recentemente, a 5ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região modificou uma sentença da Justiça Federal de Goiás que havia autorizado o reembolso de quase R$22 mil a uma cliente de plano de saúde por despesas médicas ocorridas em hospital que fica fora da área de cobertura do plano de saúde. Os desembargadores entenderam que o reembolso das despesas efetuadas pela internação em hospital não credenciado só é possível em situação emergencial. Neste processo, não se admitiu o pagamento de danos morais que foram cobrados pelo cliente em virtude da recusa do plano em efetuar o reembolso. A Caixa de Assistência dos Advogados de Goiás, responsável pelo plano, conseguiu comprovar que no contrato celebrado estão excluídas as despesas de serviços médicos hospitalares prestados por médicos ou entidades não credenciadas, além de ser expresso que a área de cobertura compreendia apenas o estado de Goiás. No caso, o atendimento foi realizado no estado de São Paulo, numa situação não emergencial. Os clientes devem mesmo ter cuidado na hora de buscar atendimento fora da rede credenciada. É importante que o cliente esteja bem atento no momento da assinatura do contrato e da contratação, que ele se inteire das cláusulas previstas lá, porque prevê as hipóteses de reembolso e as hipóteses não cobertas pelo reembolso, porque caso ele esteja incluído em algumas dessas hipóteses, caso ele se sinta lesado, terá que buscar socorro judicial. A Ordem dos Advogados do Brasil pediu à Justiça a suspensão imediata da cobrança por bagagem despachada pelas companhias aéreas. Em vigor desde junho do ano passado, a tarifa é alvo de outra ação movida pela OAB. Agora, a entidade quer a suspensão da cobrança até a decisão final da Justiça. O reajuste das taxas por 2 companhias aéreas foi o motivo da ação. Segundo a OAB, o consumidor é o prejudicado pela cobrança. Para a OAB, a suspensão da tarifa por despacho de bagagem evitaria que outras empresas reajustassem os valores. Em nota, a ANAC disse que ainda não foi oficialmente notificada da ação e, por enquanto, não vai comentar o assunto. E hoje, logo após o Jornal da Justiça, tem sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral. É para lá que vamos agora falar com o repórter Henrique Amaral, que tem os destaques da sessão de hoje. Boa noite, Henrique. Boa noite. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral devem julgar 37 processos na sessão de logo mais. 2 das ações dizem respeito à prestação de contas de 2012 do Partido Democrático Trabalhista, o PDT. Também está na pauta um recurso de Genivaldo da Silva Cantarino. Ele tentou, em 2016, se reeleger prefeito da cidade de Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro. O TRE do Rio multou Genivaldo por entender que ele praticou conduta vedada a agente público durante a campanha. Isso ao realizar uma reunião partidária em um clube particular que foi alugado pela administração pública. O ministro Admar Gonzaga é o relator desse processo aqui no TSE. Voltamos ao estúdio.
E em instantes, esporte nas alturas. No início do ano passado, foi formado propriamente um projeto prioritário para desenvolver normas novas, mais proporcionais para esse universo dos aerodesportos. As normas do aerodesporto no Brasil vão passar por alterações no ano que vem. As mudanças foram aprovadas pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, após uma consulta pública e estudos técnicos. O aerodesporto inclui modalidades como paraquedismo, balonismo, aeromodelismo, acrobacia aérea, operação de aeronaves leves, ultraleves e asa delta motorizada. As atividades aerodesportivas foram divididas pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, em duas áreas operacionais. A primeira engloba atividades com um baixo nível de integração com o sistema de aviação civil, com restrições operacionais básicas. Essas atividades serão regidas pelo RBAC 103, um novo regulamento exclusivo para esse tipo de desporto. E a outra área é das atividades sujeitas às exigências da aviação geral, entre elas certificado de piloto e certificado de aeronavegabilidade. Por possuírem maior interação com o sistema de aviação civil, essas atividades são normatizadas pelo RBHA 91. De acordo com a ANAC, o objetivo de mudar as normas técnicas é dar mais segurança para os praticantes das modalidades e também para a população em geral. O que nós fizemos há alguns anos, nós demos início a diversos estudos e no início do ano passado foi formado propriamente um projeto prioritário para desenvolver normas novas, mais proporcionais para esse universo dos aerodesportos. Então, nós dividimos em dois universos, um puramente desportivo e um que se assemelha mais à aviação geral. Entre as mudanças para as atividades aerodesportivas estão a necessidade de um cadastro para os praticantes e os equipamentos, um atestado de capacidade técnica e a obediência ao controle do espaço aéreo pré-determinado e coordenado pela aeronáutica. As principais infrações previstas na legislação são o voo sobre áreas densamente povoadas, o voo fora de espaços autorizados, a ausência de documentação e a prática comercial de atividades desportivas. Quem não cumprir as normas estará sujeito a punições administrativas e também sanções penais. Em boa hora, nós sentimos falta de uma regulamentação oficial há muitos anos, há décadas, e sem dúvida alguma a atitude hoje da ANAC vem de encontro com o que se quer no esporte. Gustavo, que é advogado, salta desde 1994 e já foi presidente da Federação de Paraquedismo do Distrito Federal. Para ele, apesar da boa intenção do governo, algumas brechas na lei podem acabar prejudicando o desporto. Ele cita, por exemplo, a possibilidade de criação de associações independentes, que não seguiriam padrões de segurança. A melhor saída, de acordo com o instrutor, é a criação de uma Câmara Temática Permanente, formada pelo governo e por praticantes, para garantir o diálogo de todos os envolvidos. A conversa é o melhor caminho e a criação de uma Câmara Permanente junto à ANAC, que congregue, multidisciplinar, que congregue todos os esportes aeronáuticos, isso aí é essencial. Não existe hoje na ANAC uma pessoa especializada no assunto paraquedismo e com isso o poder público fica à mercê de quem quiser fazer frente ao esporte. As regras entram em vigor no dia 1º de janeiro de 2019. Todas as informações estão no site da Agência Nacional de Aviação Civil, anac.gov.br/aerodesporto. Um projeto de lei que caminha no Senado dá direito aos avós maternos, na ausência do pai, a licença de trabalho para acompanhar a mãe e a criança nos primeiros dias de vida. A proposta já passou por votação na Câmara dos Deputados e foi aprovada. Atualmente, a legislação brasileira prevê licença maternidade de 4 meses e licença paternidade pelo prazo de 5 dias. Juliana e Tiago conseguiram concretizar o sonho de ter um filho em maio. Eles contam que se planejaram para a chegada de Ana Clara, mas que a bebê nasceu com um problema na coluna e precisou ficar internada na UTI. Por isso, mais cuidado do que o normal. Não tem nem palavras para descrever o quanto é importante para nós, mãe, e para a criança, para a gente estar do lado dela. Literalmente, assim, 24 horas.
Tiago trabalha como autônomo no ramo imobiliário e, por não ter horário de serviço, conseguiu se organizar para ficar mais tempo no hospital com a esposa e a filha recém-nascida. É super importante o pai estar junto, né? Os próprios médicos dizem que os pais estando junto do neném, a recuperação dele de qualquer outra cirurgia ou qualquer outro procedimento que ele venha passar, é mais rápido a cura do neném, né? Então, assim, é muito importante, né, estar lá, estar juntos. A chegada de um bebê requer muita atenção e dedicação, por ser um momento delicado e de grande mudança na rotina do casal. Essa situação fez com que a legislação brasileira passasse a garantir o direito de 4 meses de licença maternidade para as mulheres que trabalham com carteira assinada ou contribuem com o INSS e de 5 dias para os pais. E quando a mulher não conta com o apoio do pai da criança? Em muitas famílias, nos primeiros dias, os avós costumam ajudar a mãe com o bebê. Por conta disso, está em tramitação no Senado um projeto de lei que prevê que os avós maternos, na ausência do pai, tenham direito aos 5 dias de licença. É uma necessidade das mulheres, porque muitas delas ainda no momento do parto não têm o contato com o genitor ou ainda vão precisar ajuizar alguma ação de reconhecimento de paternidade e naquele momento, para elas não ficarem desassistidas, a lei, esse projeto visa assegurar o direito delas de ter algum auxílio, principalmente dos seus pais, que geralmente são as pessoas mais próximas. Enquanto a lei não entra em vigor, Raíssa, que está grávida de 9 meses, conta que a mãe dela tirou férias para ajudar nos primeiros cuidados com o bebê. É sempre muito bom contar com apoio, ainda mais nessa hora que você vai estar sensível, nem sempre vai ter gente disponível para estar perto de você. Então, se você tiver a ajuda do pai, que não é o meu caso, é ótimo. Se passar para a mãe, melhor ainda. Eu acho que vai beneficiar muitas mães daqui para frente. Há pouco mais de 3 meses para as eleições gerais, a Justiça Eleitoral tem trabalhado para capacitar juízes que vão atuar nos processos relacionados ao pleito e também conscientizar o eleitor sobre a importância de escolher bem os candidatos. São muitas as novidades para as eleições que vão acontecer no dia 7 de outubro. Financiamento coletivo, teto de gastos, propaganda eleitoral reduzida e as consequências da divulgação de notícias falsas, as chamadas fake news. O TSE é o responsável por todo o processo eleitoral e um dos papéis é capacitar os juízes que vão atuar na eleição. Para isso, os ministros têm participado de vários eventos com o objetivo de informar o entendimento do tribunal sobre os assuntos. O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, foi ao Maranhão participar do seminário sobre direito eleitoral. No evento, ele recebeu a medalha do mérito eleitoral, o ministro Arthur Colares Moreira, e também falou sobre os prejuízos da divulgação de notícias falsas numa eleição. O candidato X, ele pretende criar uma política pública de esterilização de todos os homens, de todas as mulheres brasileiras, no afã de acabar com a miséria. Devia cuidar da miséria intelectual deles, se verdade fosse. Mas essa é uma notícia que destrói uma candidatura. Essa é, efetivamente, uma fake news. O ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto também participou do seminário no Maranhão. Na palestra, ele destacou a autonomia dos partidos políticos. A autonomia dos partidos políticos vai ao ponto de justificar práticas antidemocráticas da porta para dentro. A lei eleitoral coloca 30% de candidaturas de gênero. Candidaturas de gênero. Nós somos machistas, a sociedade é machista e nós falamos 30% de candidaturas femininas. Não são. Podem ser 70% e 30% de masculinas. E no próximo bloco, o que pode, o que não pode ser cobrado na hora da compra de um imóvel na planta. O STJ tem jurisprudência pacificada no sentido de que a cobrança ao mutuário das taxas condominiais e do IPTU só deve se dar a partir da entrega das chaves, a partir do efetivo recebimento do imóvel. A campanha de vacinação contra a gripe terminou na última sexta-feira e deixou uma preocupação para as autoridades de saúde. O número de crianças imunizadas ficou bem abaixo da meta.
Vale lembrar que os pais que não levam os filhos para serem vacinados podem ser punidos. A meta do Ministério da Saúde era vacinar 54 milhões e 400 mil brasileiros contra a gripe. 8 grupos faziam parte do público-alvo. Entre eles, pessoas com mais de 60 anos, gestantes, profissionais de saúde e crianças com idade entre 6 meses e 5 anos. E é justamente o grupo das crianças que chama a atenção das autoridades de saúde. Foi o público-alvo menos vacinado contra a gripe este ano. Até a última sexta-feira, 3 milhões e 600 mil crianças não haviam recebido as doses. E a meta estava abaixo de 70%. A preocupação das autoridades de saúde de que os pais não queiram levar os filhos para tomar a vacina não fica só na gripe e se estende a outras doenças. Isto pode causar graves consequências, já que doenças erradicadas no Brasil, como o sarampo e a poliomielite, podem voltar a infectar. Todas as vacinas que são oferecidas dentro da rede do Sistema Único de Saúde e na rede privada, elas guardam uma relação de notificação de eventos adversos. Então, quando acontece algum evento adverso, nós ficamos sabendo praticamente ao mesmo tempo. Então, houve a notificação, o sistema já fica sabendo quando há alguma notificação. E é importante frisar que as notificações de reações adversas geralmente são vermelhidão, um mal-estar, dor no corpo. Não há uma notificação de algo grave ou que comprometa a integridade ou a condição de saúde das pessoas. A obrigação dos pais levarem os filhos menores de idade para serem vacinados é prevista no artigo 14 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Se a falta de imunização causar graves consequências à saúde da criança, os pais também podem responder a um processo criminal. Se não levarem a criança à vacinação por qualquer que seja o motivo, eles podem ser enquadrados em negligência parental. Se essa criança não vacinada contrair o vírus, ficar doente, ficar sequelado, vier a óbito, os responsáveis, o detentor do poder familiar, da tutela ou curatela, poderá responder por dano corporal, por homicídio culposo e até por periclitação da saúde pública. Pensando na saúde e no bem-estar do pequeno Ian de apenas 5 meses, a Juliana sempre segue o calendário de vacinação. Eu acho que é um gesto de amor, né? Uma forma da gente proteger, já que a gente tem esse respaldo do Estado, né, que fornece essas vacinas, sem custo nenhum, por que não trazer, né? Acho que é essencial para a saúde e segurança deles. Nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde informou que o público-alvo deve ser ampliado nos municípios onde ainda há doses da vacina contra a gripe. Agora, as crianças entre 5 e 9 anos e pessoas com idade entre 50 e 59 anos também podem receber as doses. Construtoras estão cobrando taxas de condomínio e IPTU antes da entrega das chaves do imóvel. Mas o comprador só deve arcar com esses custos depois de ter a posse do bem. Há 2 meses, Raquel comprou um apartamento em Valparaíso, cidade goiana que fica no entorno de Brasília. O imóvel está na planta e a previsão é que fique pronto em dezembro de 2019. Ela conta que durante a negociação, o corretor tentou vender vários serviços e incluir no contrato taxas que ela considera ilegais. Eu trabalhei 5 anos na área, aí quando eu resolvi comprar, eu cheguei lá, eles me apresentaram uma proposta, quiseram me acrescentar um pouco a mais, empurrar um pouco a mais, mas só como eu já tinha o conhecimento, aí falei exatamente o que eu queria. Aí foi quando eu consegui fechar, demorou praticamente 1 mês para fechar o que eu queria. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes o consumidor é pressionado pela construtora para assumir dívidas de IPTU e taxas de condomínio, mesmo antes de receber as chaves do imóvel. Recentemente, uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a empresa quitasse todos esses encargos sem permitir que o cliente fosse acionado na justiça pelos credores. Este advogado explica que esse tipo de cobrança é abusiva. O STJ tem jurisprudência pacificada no sentido de que a cobrança ao mutuário das taxas condominiais e do IPTU só deve se dar a partir da entrega das chaves, a partir do efetivo recebimento do imóvel. Portanto, o que as construtoras têm de praxe é de efetuar a cobrança a partir do habite-se. Ocorre que o período entre o habite-se e a efetiva entrega do imóvel pode durar meses. Além disso, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor prevê que, caso o cliente já tenha pago, ele deverá ser ressarcido com acréscimos. Sempre que o consumidor é interpelado a efetuar um pagamento que não é devido, o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor garante a ele o direito de ser ressarcido em dobro do valor que pagou.
O CNJ foi premiado em 3 categorias no 16º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, parte do Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação da Justiça. O programa Link CNJ da TV Justiça ficou em primeiro lugar na categoria Reportagem de TV, com a matéria sobre a pesquisa da Universidade Federal do Ceará com as mulheres, ONU Mulheres, que identificou que vítimas de violência doméstica no Nordeste têm média salarial mais baixa que as demais mulheres. A reportagem é de Fernanda Muilaerte, a produção de Regina Souza e a edição de imagens de Rafael Pinheiro. O projeto Adotar é Amor do CNJ ficou em segundo lugar na categoria Mídias Sociais. E o CNJ ainda ficou em terceiro lugar na categoria Fotografia e com a reportagem sobre a visita do CNJ ao presídio de Roraima pós-rebelião. Hora de dar um giro na rede e conferir as últimas notícias. Vamos então à redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as novidades hoje pra gente. Boa noite, Fernanda. Quais são as últimas? Oi, Érica, boa noite para você, boa noite, William, boa noite para você que nos acompanha. A gente começa o giro falando que hoje à tarde o juiz federal Sérgio Moro encaminhou à Justiça Eleitoral o inquérito relacionado ao ex-governador do Paraná e pré-candidato ao Senado, Beto Richa, do PSDB. No despacho, o juiz pede ainda que, depois de apreciado pela Justiça Eleitoral, seja devolvido para a Justiça Federal o inquérito para a continuação do julgamento dos supostos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude à licitação. O inquérito apura suposto Caixa 2 nas eleições de 2008, 2010 e 2014. Mudando de assunto, as operadoras de telefonia ajuizaram hoje à tarde no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade contra a Lei Estadual do Espírito Santo. A regra obriga as empresas de telefonia fixa e móvel a informarem previamente os dados do funcionário que irá fazer o serviço. A alegação é que essa lei fere a Constituição Federal, que delega à União a competência de estabelecer as diretrizes do setor. E uma pesquisa aponta que a cada 3 dias uma mulher procura a justiça para buscar apoio para entregar os filhos para a adoção. De 2017 até agora, já foram registrados mais de 200 casos. Eu fico por aqui, você em casa já sabe, mas vale ressaltar. Para rever nossas reportagens, é só acessar nosso canal no YouTube. É só digitar lá, TV Justiça Oficial. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Fernanda. O Jornal da Justiça, segunda edição, fica por aqui. Uma boa noite para você. Boa noite. Continue com a programação da TV Justiça e até amanhã.